É uma crise de grande profundidade, ela vai durar muito tempo. Não é possível imaginar a restauração de condições normais de funcionamento do sistema de crédito nas economias desenvolvidas otimistamente, antes de 3 anos. Os países em desenvolvimento, que poderão crescer um pouco, podem ser divididos em 2 grandes categorias, só para fim de análise aqui. Uma são os países em desenvolvimento com pequeno mercado interno e que dependem fortemente de exportação. Esses países irão sofrer de maneira muito dramática. Talvez sofram até mais do que as economias desenvolvidas, porque eles não têm rede de proteção social, não têm mecanismo de proteção social. Eu fico absolutamente horrorizado quando eu penso na situação, por exemplo, dos países africanos. Apenas um conjunto pequeno de países em desenvolvimento tem capacidade de se colocar diante dessa crise de uma maneira autônoma. Quais são esses países? São países que têm que reunir 2 condições. Primeiro, países que têm grande mercado interno e têm capacidade potencial de crescimento do seu mercado interno. Segundo, são países que têm um Estado capaz de organizar condições para sustentar o investimento e o crescimento da economia. A China tem um sistema de bancos públicos muito forte e o Estado tem um comando sobre um conjunto de empresas estatais. Quer dizer, o setor estatal da economia é grande e moderno o suficiente para que possa impulsionar investimentos a partir das empresas estatais, usando o crédito do setor público e, ao mesmo tempo, a China tem capacidade de gastar, o Estado e as províncias têm capacidade de gastar em infraestrutura, em investimentos, para compensar a perda de renda, a perda de emprego. No caso da Índia é o contrário. A Índia é tão fechada que tem pouca exportação e importação, ela se relaciona pouco com o mundo, ela tem mais capacidade de resistir à crise e também tem uma capacidade de coordenação a partir do Estado mais forte. E eu diria, até antes da Índia, a economia, depois da China, melhor preparada para enfrentar a crise internacional é o Brasil, é a economia brasileira. Isso é resultado de um grande processo. Fundamentalmente, é resultado de um processo realizado nos últimos 4 anos. Foi a manutenção da política, que foi muito difícil, de austeridade fiscal no início do governo. A sustentação da política de austeridade fiscal. A sustentação da política de contenção da dívida, do endividamento público no início do governo. Complementada depois por um processo extremamente relevante, eu diria até relativamente muito mais importante, de superação da vulnerabilidade externa da economia brasileira. Foi a superação da nossa vulnerabilidade externa que permitiu desdolarizar a dívida doméstica, a dívida interna da economia, que permitiu acumular reservas e nos dá um colchão de 200 bilhões de dólares de proteção da economia brasileira. O governo brasileiro ficou credor em moeda estrangeira, e a gente tem mais reserva em moeda estrangeira do que dívida. Tínhamos taxas de juros muito altas, elas estão caindo, podem cair mais, é necessário que caiam mais, obviamente mantido o controle da inflação. Felizmente, na perspectiva daqui para frente, a combinação entre taxa de juros e taxa de câmbio vai ficar muito mais saudável. E o Brasil pode continuar crescendo graças, eu diria assim, a um conjunto de condições de que são, de um lado, trunfos da própria economia brasileira e, de outro lado, condições que foram criadas pela política de desenvolvimento
e especialmente pelo programa de aceleração do crescimento. O Brasil tem hoje uma fronteira de investimentos em infraestrutura que poucos países no mundo têm. Este conjunto de projetos que amadureceu desde o início do segundo mandato do presidente, sob o PAC, e eu digo assim, não adianta um presidente da República decidir que vai gastar, como o presidente Obama quer gastar 800 bilhões em infraestrutura e obteve a aprovação no Congresso. Não vai conseguir gastar. Ninguém consegue gastar em infraestrutura da noite para o dia, porque para gastar em infraestrutura é preciso fazer os projetos de engenharia, é preciso obter licenciamento ambiental, é preciso desenvolver um conjunto de condições prévias. Graças ao trabalho de coordenação do PAC, com muita dedicação pela ministra Dilma, nós temos hoje um conjunto de projetos de grande envergadura para investir em infraestrutura. Só lá no BNDES, nós temos 285 projetos do PAC, né, dos quais metade já está aprovada. Esses projetos representam 90 bilhões de reais em financiamento do BNDES e mais de 180 bilhões de investimentos para a economia brasileira. Segunda grande vantagem da economia brasileira, né? Programa de investimento em petróleo e gás da Petrobras. Não há no planeta hoje uma empresa de petróleo que tenha o programa de investimentos no porte que a Petrobras tem e com a segurança de que esse programa de investimentos vai se realizar. Qual é outro trunfo importante do Brasil? É o mercado interno. A melhoria da distribuição da renda no Brasil. A melhoria da distribuição da renda no Brasil, por conta do crescimento do emprego, mas antes mesmo que o emprego começasse a crescer fortemente, por conta da política social, das políticas sociais, é um dos fatores de aumento do mercado interno brasileiro. A dinamização do mercado interno brasileiro é outro trunfo do Brasil. As condições da economia brasileira são incomparavelmente melhores do que a de qualquer economia desenvolvida. Mais do que isso, nós vamos ter que passar um ano difícil, mas nós temos perspectiva positiva, mas de um crescimento que exigirá persistência, exigirá competência, exigirá clarividência na sustentação de políticas em favor do desenvolvimento do país. Exigirá que sejamos capazes de manter as conquistas que diferenciaram o Brasil, realizar uma política de controle da inflação, de manutenção da robustez externa e, ao mesmo tempo, de sustentação e aceleração do investimento público é uma tarefa muito difícil. Daqui para frente o crescimento vai depender dos nossos músculos, nós vamos ter que remar e vamos ter que suar. Mas vamos poder crescer. Obrigado, João Paulo.